Meus irmãos, boa noite. Nós, nessa noite, estamos muito felizes porque o Senhor nosso Deus está entre nós nessa noite. Amém, irmãos? Nós estamos felizes porque o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, através das músicas, através dos louvores. E cremos que nesse momento Ele também há de falar em nossas vidas através da sua palavra. Quero agradecer ao pastor Kio por essa oportunidade, por esse convite. É uma grande alegria participar dessa festa, dessa celebração ao Senhor. Realmente que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando Kio, a tua vida, a Margarete também, essa igreja, que os irmãos continuem sempre firmes. E eu realmente quero dar os meus parabéns a essa igreja por mais um ano de vida. E que o Senhor, nosso Deus, continue sendo glorificado através da vida dos irmãos, que a palavra do nosso Deus aqui continue sendo pregada com zelo, como já tem sido. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos e por essa data realmente tão festiva e tão alegre. Está comigo aqui, como já disse o pastor Kio, minha esposa Paula, nossa filhinha Sarinha, que estão aqui conosco, e a minha mãe também, a dona Rita, né? Está também conosco aqui nessa noite. Irmãos, nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler do verso 13 ao verso 17. Romanos, capítulo 10. Do versículo 13 ao versículo 17, convido os irmãos para se colocarem em pé. Eu farei a leitura do texto e os irmãos podem acompanhar. Diz-nos assim, a partir do verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Que Deus nos abençoe a partir da sua palavra nessa noite. Os irmãos podem sentar-se. Então, nós precisamos refletir urgentemente sobre qual é o propósito das nossas vidas. E eu creio que nós, como crentes, sem dúvida, nós já entendemos a razão por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse mundo para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para que o nome dele continue sendo glorificado através da pregação do Evangelho, através da pregação da sua palavra. E muitas pessoas hoje não sabem a razão por que elas estão aqui, por que elas vivem. Então elas atiram flechas para todo lado. Elas atiram para todo quanto é lado tentando acertar um alvo, mas o problema é que elas não têm um alvo. Elas primeiro atiram a flecha, depois elas vão onde a flecha acertou e elas fazem um círculo ao redor da flecha e dizem: aqui está o alvo, acertei, mas acertou o quê, né? Não tem alvo, não tem nenhum propósito. Então atiram sem ter alvo, sem ter propósito e vagueiam sem saber por que estão aqui. Nós, como igreja, sabemos muito bem por que nós estamos aqui, irmãos. Os irmãos completam nessa noite mais um ano de vida como igreja, e nós sabemos que essa igreja está aqui, que nós estamos aqui como igreja, porque Deus quer manifestar a sua palavra, esperança e amor ao mundo através da vida dos irmãos. Quando Ele não quiser mais que a gente faça isso, então Jesus volta. Por que Jesus não voltou ainda? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Mas talvez uma das respostas sobre por que Jesus não voltou ainda
esteja aqui. Ele não voltou ainda porque Deus quer manifestar salvação, graça e esperança para este mundo. Amém. E nós, como igreja, estamos aqui para isso, a fim de anunciar as palavras de boas novas, e através disso o nome do nosso Deus será e já tem sido glorificado. Como dizia Billy Graham, a Bíblia não manda que pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Nós, como igreja, não temos que esperar para que as pessoas venham até nós temos que ir até elas. Lembra-se que essa foi a ordem que Jesus deu: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem, portanto, é ide. E nós, como igreja, temos que sempre trazer à nossa mente esse propósito que Deus tem colocado diante de nós. Lembra esse texto de Romanos capítulo 10? Nós vamos perceber que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos desafia através dessa palavra, para que continuemos pregando a palavra de Cristo, o Evangelho da salvação. Nos versos anteriores aos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala da rejeição dos judeus à palavra de Deus. Diz aqui que eles, no verso 2, por exemplo, os judeus na época de Paulo, muitos deles não tinham entendimento. Eles, diz o verso 3, estabeleceram a sua própria justiça e rejeitaram a justiça de Deus, diz o versículo 3. Muitos judeus então agiram com incredulidade em relação àquela palavra, a palavra do Evangelho. Mas Paulo vai dizer aqui nesses versos que, apesar deles terem rejeitado essa palavra, Paulo diz que, apesar dessa rejeição, apesar dessa incredulidade dos judeus, ele, Paulo e os seus companheiros e a igreja de Cristo deveriam continuar anunciando sempre aquela palavra, visando a conversão dos seus ouvintes, ainda que muitos deles rejeitem o Evangelho. O assunto de Paulo nesse capítulo 10 de Romanos é exatamente esse: a rejeição dos judeus ao Evangelho. Muitos dos judeus, na verdade, não todos, né? Mas muitos deles rejeitaram a palavra de Cristo, rejeitaram o Evangelho. E Deus, apesar dessa rejeição, estava chamando muitos desses judeus à conversão. E não só judeus, mas também gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, ou seja, pessoas de outras raças. Por isso que ele vai dizer no versículo 12, bem antes do verso 3, né? Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então Paulo fala da importância de pregarmos o Evangelho a despeito da rejeição daqueles que nos ouvem. As pessoas, muitas delas, vão rejeitar, vão agir com incredulidade. Entretanto, Paulo vai dizer que nós devemos continuar com essa árdua tarefa de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Quero tirar algumas lições desse verso 13 em diante, que lemos, do verso 13 ao verso 17, e aplicando-as para as nossas vidas. Inicialmente, quero olhar para o verso 13, perceber com os irmãos que esse texto, no versículo 13, fala do alvo da pregação do Evangelho. Depois, nos versos 14 a 15, a importância da pregação do Evangelho. Depois, no verso 16, a dificuldade da pregação do Evangelho. E, finalmente, no verso 17, o conteúdo da pregação do Evangelho. Nós vamos caminhar por esses pontos aqui nessa noite, começando, então, no versículo 13, o alvo da pregação do Evangelho. Para quem nós anunciamos? Para quem nós pregamos, ou nós devemos pregar a palavra de Deus? Veja comigo mais uma vez o verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos. O alvo de Deus está aqui. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É o famoso João 3, verso 16. O coração de Deus, portanto, pulsa, o coração de Deus bate pelo mundo todo. E o texto diz aqui que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Portanto, qual é o alvo da nossa pregação? O alvo nosso, o alvo da igreja de Cristo Jesus é o mundo. São todas as pessoas que nos cercam, que estão próximas da gente e aquelas que estão longe da gente também. Esse versículo 13 é uma citação de Joel, capítulo 2, verso 32. Se os irmãos lerem depois o texto de Joel, verão que o texto é uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. Esse texto de Joel, capítulo 2, vai se cumprir em Atos, capítulo 2. Em Atos 2, a igreja é batizada com o Espírito Santo, surge a igreja de Cristo em Atos 2. Aquela profecia de Joel se cumpriu em Atos capítulo 2, e exatamente o texto de Joel que dizia que aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. E o texto de Atos 2 diz que a igreja de Cristo que recebeu o Espírito Santo falava em línguas, mas não eram línguas estranhas, esquisitas, eram línguas que as nações que estavam em Jerusalém, que os povos que estavam em Jerusalém podiam compreender. Diz o texto que cada um que estava ali em Jerusalém, cada pessoa de cada nação que estava sendo representada em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ouvia falar das grandezas de Deus. Os discípulos anunciavam as grandezas de Deus ali em Atos 2. E muitos ali então ouviram aquela palavra de salvação. E muitos naquele dia creram na palavra do Evangelho. Pessoas de várias raças, de várias nações, naquele dia ouviram cada uma delas falar das grandezas de Deus, cada qual na sua própria língua. E o Senhor Deus naquele dia foi glorificado, foi exaltado. E naquele dia, aqueles que invocaram o nome do Senhor foram salvos. É interessante o que significa invocar. Porque no texto de Joel, no texto hebraico de Joel, o verbo invocar significa clamar, gritar por socorro. Invocar o nome do Senhor, portanto, é clamar pelo nome do Senhor, é gritar por socorro, é dizer: Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. E quando alguém, crendo no seu coração e confessando com os seus lábios que Jesus é Senhor, toma essa atitude, essa pessoa é salva e é selada com o Espírito Santo da promessa. O texto diz aqui, no versos 9 e 10, nesse mesmo capítulo 10 de Romanos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação é oferecida a todos aqueles que ouvem essa palavra e podem aceitar essa palavra. A salvação, na verdade, é oferecida a todos. Só que nem todos, de fato, infelizmente, vão aceitar, como o próprio Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 10, no verso 3, por exemplo, que muitos judeus ouviram aquela palavra, mas agiram com incredulidade em relação àquela palavra e rejeitaram aquela palavra. Qual é o alvo, portanto, da nossa pregação? Todos aqueles que nos cercam, aquelas pessoas que estão próximas da gente, aquelas que estão longe. O Evangelho deve ser pregado para todos, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos. Tito 2, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus salvadora, diz o apóstolo Paulo, se manifestou e se manifesta a todos. Agora todos têm o direito de ouvir essa palavra, e nós não podemos impedir que essa palavra seja ouvida. Essa palavra deve ser pregada a todos, e todos que invocar, clamar, gritar pelo nome do Senhor será salvo.
Talvez nós tenhamos alguém aqui nessa noite que quer clamar pelo nome do Senhor também. Basta você gritar por socorro. Basta você clamar pelo nome de Jesus. Basta você reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, crendo no seu coração, confessando com os seus lábios, e você vai ser salvo nessa noite também. E essa é a mensagem, na verdade, que nós anunciamos para todos, o que nós devemos anunciar para todos. Portanto, o alvo da nossa pregação é o mundo. Esse é o grande campo que temos diante de nós, para o qual nós temos que erguer os olhos e olhar e ver o que Deus quer realizar no meio desse mundo. Olhando para os versos 14 e 15, nós vamos perceber agora a importância da pregação do Evangelho. Vejam aqui que esses versos fazem 4 perguntas. No verso 14, uma primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Veja que o verso 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha! Que mensagem maravilhosa é essa? Deus quer salvar todos. E Deus quer que as pessoas creiam na palavra de salvação, no Evangelho. A graça se manifestou a todos. Só que agora, olha o verso 14. Uma primeira pergunta: então todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas a questão é: como é que vão invocar? Como é que vão invocar aquele que não creram? Depois, uma outra pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A terceira pergunta. E a quarta pergunta, no verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Bom, vamos fazer algumas observações aqui primeiro. Em primeiro lugar, é importante aí nós entendermos, olhando essas 4 perguntas, que a salvação só existe em Jesus Cristo. Só há nele a salvação. Verso 13 diz: olha, como é que vão invocar? Aliás, diz o verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que vão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quem é esse aquele? É Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, não existe salvação fora de Cristo. Cristo é o único caminho para a salvação. Lembra-se do que ele mesmo disse, João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro caminho à salvação senão em Cristo Jesus. Atos 4,12 diz que não existe outro nome debaixo do céu e na terra pelo qual nós somos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Por isso tem muita gente, é importante a gente enfatizar isso, porque muita gente acreditando em outras coisas que não são aquilo que Deus estabeleceu para o homem, ou achando que existem outros caminhos, outras alternativas, outras verdades. Olha, a verdade, a sua religião é a sua religião, o seu Deus, você crê no Deus que você quer, eu creio no Deus que eu quero crer, e no final todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a terra à parte. Não é não, se eu errar o caminho, não tem esse negócio, todos os caminhos levam. Se eu fosse com essa, talvez eu não estaria aqui ainda, né? Estaria perdido por aí. Tem muita gente que está perdida por aí. Está perdida porque acham que existem muitos caminhos que levam a Deus, existem atalhos que podem conduzir até o trono de Deus. Isso é uma verdade, é uma inverdade, na verdade, é uma mentira. Só em Cristo existe salvação, só em Cristo existe vida eterna, e isso realça a necessidade que temos de anunciar esse nome, de anunciar a salvação em Cristo. Um outro ponto muito importante aqui, olhando para essas 4 perguntas, é que as pessoas precisam ouvir para serem salvas. Elas não serão salvas se elas não ouvirem. Veja aqui o verso 14, como é que eles vão invocar em quem não crê? Mas o problema é, como é que eles vão crer se não ouviram? Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como vai se invocar se não creram? E como crerão se não ouviram? É preciso ouvir para que eles possam crer.
Isso realça a urgência de nós anunciarmos essa mensagem em alto e bom som, de modo que todos possam ouvir. Sentado lá na sua cadeira, ouvindo lá o seu radinho, jogo do Santos, né? Estivesse lá ouvindo e tal, e de repente só você está ouvindo o rádio naquela praia, ninguém mais está ouvindo, todo mundo está ali se divertindo, jogando bola, nadando, e só você lá com o seu radinho ouvindo, e de repente tem uma notícia ali na rádio que naquela praia onde você está haverá uma grande maremoto. Uma maremoto vai varrer aquela praia em poucos minutos. O que você faria? Bom, imagine que você queria logo sair correndo, né? Mas talvez, se você tem ali, talvez 10 minutos, eu pressuponho que você iria avisar tantas pessoas quanto você pudesse. Você iria começar a gritar, talvez, durante alguns minutos, antes de você sair correndo, você iria gritar para que as pessoas ouvissem que existe um perigo que está se aproximando, mas que existe uma saída. Elas podem correr, se é que resta tempo, mas tem que correr, né? Corra, quando você puder. Você talvez iria gritar para todos aqueles que estavam ali perto de você, para que essas pessoas corressem. Irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que o fim se aproxima, que o Senhor Jesus em breve há de voltar, o juízo há de acontecer um dia, o final da história se aproxima, e nós sabemos disso. Nós sabemos que o fim se aproxima, que o perigo se aproxima, que a salvação se aproxima para aqueles que creem, mas que o juízo também se aproxima para aqueles que rejeitaram a palavra, ou para aqueles que não conhecem a salvação. Portanto, nós devemos urgentemente gritar, anunciar. É nossa responsabilidade isso, irmãos. Como é que você se sentiria se você estivesse naquela praia e você quietinho pegasse as suas coisas, pegasse a tua cadeirinha, as suas coisas, o teu radinho e ir-se embora sem avisar ninguém? Como é que você ia se sentir depois, né? O peso que ia haver na tua consciência depois. Do mesmo modo, nós temos que gritar, anunciar aqueles que nos cercam, para que eles ouçam essa palavra. Se eles vão aceitar, é outra coisa. O fato é que eles têm que ouvir isso. O fato é que eles têm que ouvir para que possam crer. Uma outra coisa, uma outra observação aqui. Diz o final do verso 14 e o início do verso 15. Como ouvirão se não há quem prega? Agora é uma outra questão, né? Tá, eles precisam ouvir. Agora um outro problema é quem vai pregar, né? Quem vai pregar? E como pregarão se não forem enviados? Bom, quando a gente faz essa pergunta, quem vai pregar agora? Aí cada um olha, né? Aí todo mundo olha para aquilo, né? Ah, que beleza, Deus mandou você aqui, né? Você e a Margarete, vocês fizeram seminário, estudaram, vocês estão preparados. Então, olha, nós vamos orar por você, viu? Para que você pregue a palavra aqui, para que vidas sejam salvas através de você. Que bom que você está aqui, né? Seria essa a atitude correta, irmãos? Nossa, todos nós temos essa responsabilidade, na verdade. E existe um mito, uma inverdade, uma ideia falsa que é trabalhada, que é talvez divulgada de forma indireta, ou ao menos acredita nela, né? Ou seja, todos são chamados para orar por missões. Todos. Isso é verdade. Todos nós somos chamados. Só que aí depois diz assim, há muitos, vamos tentar reconstruir aqui a minha fala. Todos devem orar por missões. Muitos podem contribuir por missões financeiramente, e alguns são enviados para fazer missões, alguns poucos, né, são enviados para fazer missões. Será que isso é verdade mesmo? De fato, todos nós temos que orar por missões, na verdade, e na verdade todos nós temos que contribuir com missões, de acordo com aquilo que Deus propôs em nosso coração, com alegria, com aquela alegria que temos em nosso coração. E todos nós, não só alguns poucos, todos nós temos que nos envolver com a expansão da palavra de Deus, não só com a pregação de púlpito,
mas através do nosso testemunho lá fora, através da nossa vida. E existem várias maneiras pelas quais o Senhor pode usar a nossa vida, a fim de que aqueles que estão lá fora ouçam essa palavra de salvação e, ouvindo-a, venham crer em Jesus, venham invocar o nome do Senhor e desse modo eles sejam salvos. É importante, além disso, irmãos, além de nós entendermos, todos nós temos essa responsabilidade de anunciarmos essa mensagem do Evangelho. É importante nós, como igreja, também entendermos que nós precisamos enviar obreiros aos campos. Aí sim é de maneira mais específica, né? São missionários, são missionárias que são enviadas e enviados aos campos para anunciar a palavra de Deus. Nós também temos essa responsabilidade. Veja o final, o início do verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? A tarefa da igreja é enviar obreiros e obreiras. Mas antes disso, irmãos, nós temos que orar ao Senhor, pedindo que Ele levante obreiros e obreiras. Quer ver só o que Jesus ensinou em Lucas capítulo 10, versículo 2? Lucas, Evangelho de Lucas. Olha o que Jesus diz aqui. Ele fez a seguinte advertência. Jesus dizendo aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Veja a ordem que Jesus dá aqui: rogai, orai, clamai ao Senhor da seara, para que Ele, o Senhor, mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, será que nós temos feito isso? Às vezes eu me pergunto se eu faço isso. E se nós, como igreja, será que nós temos feito isso? Orado ao Senhor: Senhor, levante obreiros. Senhor, levante obreiras. Veja que Jesus está dizendo isso. Os campos são grandes, a seara é muito grande, o trabalho é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus disse? Então orem, clame ao Senhor para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara. Nós, como igreja, precisamos, nos dias de hoje, levantarmos um clamor para que Deus levante mais gente para as suas seara, e pessoas vocacionadas. O pastor que eu disse que eu estou trabalhando com ensino teológico, e a gente percebe hoje uma crise vocacional. Existe uma crise vocacional, ou seja, muitos realmente não sabem o que querem da vida. Muitos que vão para o seminário não sabem por que estão ali, não sabem exatamente o que Deus tem para a vida deles. E muitos estudam o seminário, terminam ali, estudam aos 4 anos, saem do seminário. Muitos não se envolvem com obra nenhuma, com trabalho nenhum. Alguns se envolvem com o ministério pastoral, e pouquíssimos se levantam para ir aos campos de missões. Então nós temos hoje uma necessidade, irmãos, como igreja, nós como igreja precisamos orar e obedecemos essa ordem que Jesus deu aqui: rogai, orai, para que Deus levante obreiros e obreiras. Vocês sabem que atualmente eu sou membro lá da PIB Nova Odessa, Fazenda Velha. Os irmãos que me conhecem mais sabem que eu sempre fui de lá também, né? Nasci lá, cresci lá. E quando eu era criança ou adolescente, eu ia aos cultos de oração, e não foram poucas as vezes que eu via aqueles irmãos lá da Bíblia, lá da Fazenda Velha, muitos idosos inclusive,
de joelhos, orando pelos jovens e orando para que Deus enviasse obreiros para os campos. Eu ouvi essa oração muitas vezes. Deus, atenda a nossa oração, envie, levante jovens, para que esses jovens venham te servir, venham se envolver com o reino. Eu ouvia muitas vezes essa oração, sendo adolescente ainda, e eu, com 16 anos, em 1996, em um congresso de jovens letos, quando me dei conta, eu estava lá no final daquele congresso, lá na frente, atendendo ao apelo vocacional, ao pregador que dizia e orava ao Senhor: Senhor, levante jovens, levante mais obreiros. E quando eu me dei conta, eu estava lá na frente, não só eu, o pastor Pérez também, naquele mesmo congresso. Ele se decidiu, ele foi à frente, depois ele entrou lá na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e depois também me arrastou para lá, me levou para lá, né? Onde eu estou lá até os dias de hoje, né? Só que agora trabalhando, né? Irmãos, mas o que a gente percebe? E naquele congresso, vários outros jovens foram à frente, muitos deles ainda estão engajados na obra do Senhor. Mas o que nós percebemos da nossa igreja mãe, né? Da Fazenda Velha, aqueles irmãos, muitos deles oraram, e eu sei que eu sou devedor a eles. Eu sei que eu sou devedor a eles, que eu devo a oração deles, porque eles um dia oraram por mim. Um dia eles oraram: Senhor, levante jovens, mande mais jovens para a tua seara. E eu um dia atendi a esse chamado do Senhor para a minha vida. Mas eu sei que aquelas pessoas, irmãs idosas, muitos deles já falecidos inclusive, oraram por mim um dia e clamaram por mim um dia. E vejam, irmãos, quantos adolescentes nós temos aqui, juniores, quantas crianças. Eu desafio os irmãos: orem por essas crianças, orem por esses juniores. Quem sabe Deus não tem preparado algumas dessas jovens ou desses jovens para enviá-los aos campos, para que sejam obreiros, obreiras, que sejam usadas pelo Senhor na pregação da palavra de Deus. Deus pode usar a tua oração para isso. O coração do justo, mas já pode muito ter seus efeitos. Quando um crente dobra os seus joelhos, quando um crente busca o Senhor de todo o coração, o Senhor atende. Roguemos, pois, ao Senhor da seara para que Ele envie mais obreiros para os campos. Irmãos, quando nós vamos lendo aqui, quando nós voltamos para Romanos 10 e chegamos ainda no versículo 15, nós vamos entender uma outra coisa aqui. Que a igreja anuncia uma mensagem de boas novas. Após aquelas 4 perguntas, lemos os versos 14 e 15, a parte B, o verso 15, faz a seguinte afirmação: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Aqui, nesse texto, nessa parte B, é uma citação de Isaías, capítulo 52, versículo 7. E o profeta Isaías estava se referindo ali, no contexto dele, à libertação que Deus iria operar aos judeus que estavam presos, cativos no exílio babilônico. E através de Isaías, Deus anunciou uma libertação àqueles que estavam presos, aqueles que estavam cativos. Eles então poderiam ouvir essa palavra de boa nova, essa palavra de esperança, essa palavra de que Deus iria os libertar do cativeiro babilônico. E essa palavra agora é aplicada, é usada por Paulo com esse sentido. O Deus em que nós cremos é o Deus da libertação, é o Deus que liberta, é o Deus que tem boas novas àqueles que são cativos. É o Deus que anuncia através de nós uma mensagem de boas novas, uma mensagem de alegria e de esperança. Eu ouvi dizer alguns anos atrás, eu li alguns anos atrás um livro que relatava a experiência de alguns japoneses que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Um grupo de japoneses refugiados em uma ilha, e eles estavam lá já há muito tempo naquela ilha. A Segunda Guerra Mundial já tinha
acabado, já tinha terminado, mas eles não sabiam disso. Quando eles ouviam algum avião se aproximando, eles logo mandavam bala no avião, né? Eles estavam dando medo ali, isolados, que qualquer um que se aproximasse deles mandavam bala, mas não tinha guerra mais. A guerra já tinha acabado, a guerra já tinha terminado, mas eles ainda estavam lutando, estavam guerreando. Irmãos, a guerra entre o homem e Deus acabou, da parte de Deus, pelo menos, né? É o homem que quer que a guerra continue. Nós fomos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, a reconciliação, a salvação, a inimizade que existia entre o homem e Deus, não existe mais. A cruz de Cristo acabou com essa inimizade por parte de Deus, mas o homem ainda está em guerra. Qual é a palavra de salvação que nós temos? Existem guerras. O homem gay está em guerra contra si mesmo, contra os outros homens e contra Deus. Sim, existem guerras, mas existe uma palavra de reconciliação. E nós temos essa palavra. A palavra de vida eterna é a boa notícia que existe na palavra de Deus, é a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. E nós temos que anunciar a cada dia essa boa notícia. Portanto, nós lemos nesses versos 14 e 15 a importância de anunciarmos o Evangelho. Agora, versos 16 e 17. Verso 16, a dificuldade da pregação do Evangelho. Olha o que Paulo diz aí: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É uma citação aí de Isaías capítulo 53, versículo 1. Senhor, Isaías está dizendo assim: quem é que creu na nossa pregação? Você tem que se lembrar que quando o Senhor chamou Isaías, lá no capítulo 6, quando Deus vocacionou Isaías mesmo disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, envia-me a mim. O Senhor já havia alertado para Isaías: olha, Isaías, é o seguinte, você vai se levantar, você vai pregar, mas fique absolutamente tranquilo, você não vai ter nenhum sucesso. Pode ficar tranquilo, ninguém vai acreditar em você, Isaías, mas você tem que pregar, você tem que anunciar. Interessante isso, né? Deus, e mesmo assim, Isaías tem que pregar, mesmo sabendo que ninguém iria ouvir a sua mensagem. É por isso que ele diz aqui: Senhor, quem é que acreditou na nossa pregação? É impressão minha ou ninguém acreditou? Não é impressão sua não, Isaías, ninguém acreditou mesmo, né? E valeu a pena pregar? Sim, valeu. Nós temos que pregar, mesmo que seja difícil. Quando nós lemos os profetas, por exemplo, Isaías, por exemplo, Jeremias, vamos encontrar algo em comum entre eles. Que a maioria deles foi rejeitada por seus contemporâneos. Jeremias também. Jeremias pregava e a maioria dos seus ouvintes rejeitavam a sua palavra. Só alguns poucos amigos que ouviam a palavra dele. É por isso que nós temos o livro dele em mãos hoje. Porque se ele não tivesse pelo menos alguns amigos que pudessem ouvir a mensagem dele, nem o livro dele nós hoje teríamos em mãos. Porque se não tivesse ninguém absolutamente, as suas mensagens na verdade teriam sido perdidas. Mas pelo menos alguns ouviram. Alguns amigos ouviram as suas mensagens, recolheram os seus escritos, compilaram os seus textos, as suas mensagens, e é por isso que temos o livro de Jeremias, não só Jeremias, Isaías e os outros profetas. Mas quando nós lemos a história desses profetas, o modo como eles foram rejeitados, e o modo como, apesar da rejeição, eles continuaram fiéis, não só eles, Paulo também. Lembre-se que esse é o contexto de Romanos 10, Paulo dizendo que os judeus rejeitaram a sua palavra, e ele, Paulo, era muito perseguido pelos judeus também. Nós vamos perceber, quando olhamos para esses homens, nós vamos aprender uma grande lição, irmãos. Como igreja, nós não somos chamados, em primeira instância, para o sucesso. Somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Somos chamados para pregarmos a palavra, por mais que isso seja difícil, por mais que muitos vão rejeitar a nossa palavra, por mais que muitos vão nos dar as costas, e talvez nós não vamos ter o sucesso que muitas igrejas por aí têm. Você pegar o teu carro aqui e dar uma voltinha, você vai ver que tem muita igreja que está lotada por aí, né? O fato é, nós não somos chamados para o sucesso, somos chamados para sermos usados por Deus
somos usados, somos chamados a fim de que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Somos chamados para sermos fiéis a essa palavra, por mais que essa palavra seja difícil de ser pregada. Em último lugar, o conteúdo da pregação do Evangelho. Sabe quando fala em último lugar, dá um alívio, né? Puxa, último lugar significa que ele está terminando, né? E se você pensou isso, você acertou. Você achou que ia falar, você errou, né? Tem mais 13 o conteúdo do Evangelho. O que nós pregamos, afinal de contas? Verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé verdadeira só pode vir pela pregação do Evangelho. Não existe fé verdadeira fora do Evangelho, ou fora do Evangelho verdadeiro. O conteúdo do Evangelho é Cristo crucificado, é a sua morte, é a sua ressurreição. E agora as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, têm que se prostrar diante desse Cristo que é Senhor, reconhecendo como Senhor e como Salvador, e crendo nele. Ele é a nossa esperança. Portanto, a fé nossa está alicerçada em Cristo Jesus. E essa fé vem pela pregação do Evangelho, vem pela pregação da palavra de Cristo. A palavra fé, por si mesma, ela é vazia. A fé não tem nenhum sentido se não está relacionada com Cristo. Não é a fé a base da nossa salvação. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos. A base da nossa salvação, o fundamento, o alicerce, a nossa pedra angular é Cristo Jesus. Eu já vi muitas camisetas com escrito bem grande de fé, mas só a palavra fé. Aí eu pergunto, fé em quem? Fé em quem? Fé no quê? As pessoas acreditam em muitas coisas, em ideologias, em religiões, em crendices, em coisas místicas, em Saci Pererê, em duendes, em Jesus como mágico, como um grande curandeiro. Que fé essas pessoas têm? Não existe fé senão no Evangelho de Cristo Jesus, senão na obra de Cristo consumada na cruz. Muitas pessoas hoje acham que entenderam o Evangelho, irmãos, mas não entenderam. Na minha experiência pessoal de compartilhar o Evangelho com muitas pessoas, eu percebo isso. Quando eu pergunto para alguém se ela crê em Jesus, se essa pessoa crê em Jesus, todas vão dizer que crê. Não, eu creio. Se a gente sair daqui agora e ir em qualquer boteco por aí e perguntar quem crê em Jesus, todo mundo vai, eu creio em Jesus. Não, eu creio, todo mundo crê. No final, todo mundo é crente, será? Claro que não. Porque pode-se dizer que crê em Jesus, mas aí eu faço uma outra pergunta: você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Opa, aí a pessoa dá uma engasgada, né? Não sabe nem o que é isso, na verdade, né? Não entenderam essas pessoas, não entenderam o Evangelho, não entenderam a graça de Deus, acham que merecem o céu, acham que são boas o suficiente, e a bondade pessoal delas é o ingresso, é o passaporte que as leva para o céu, mas não ouviram falar da graça de Deus, do juízo de Deus, que todos nós merecemos, e na verdade nós não merecemos nada. Acham que as boas obras salvam, acham que merecem o céu por causa das boas obras, e não sabem o que vai ser com elas após a morte. Muito interessante. Você pode perguntar para ela: você crê em Jesus? Essa pessoa normalmente vai dizer: creio em Jesus. E você depois pergunta assim: e o que vai ser da sua vida após a morte? Ela vai dizer: isso eu não sei. E quando a pessoa diz: olha, eu não sei o que vai ser da minha vida após a morte, ela não crê em Jesus de fato. Ela ainda confia em si mesma para a sua salvação. Como ela confia em si mesma, ela tem dúvidas, né? Porque ela sabe que ela não é perfeita, então ela não pode confiar em si mesma. E não podendo confiar em si mesma, ela começa a duvidar da sua própria salvação. Não sabem quem é Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é homem, que Ele é Senhor. Por isso hoje nós precisamos anunciar a todas essas pessoas essa palavra: conhecereis a verdade vos libertará.
conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará, porque o Evangelho é o poder para todo aquele que nele crê. É o poder de Deus, como diz Paulo aqui, meus irmãos, a todo aquele que crê nele. Irmãos, para terminar, que o Senhor continue nos usando, nos abençoando para a salvação do mundo, nos usando como bênção na vida de outras pessoas, nos usando como instrumentos de salvação nesse país, que essa igreja continue sendo usada aqui nessa cidade, que os irmãos continuem sempre dependendo do poder do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus, sabendo que não sabemos quantas pessoas vão aceitar a nossa palavra, não sabemos se as pessoas vão aceitar, não sabemos quando elas vão aceitar, não sabemos quantas vão aceitar, mas sabemos que a responsabilidade nossa é semear esse Evangelho. Não sabemos quando ele vai germinar, quanto ele vai frutificar, mas ele há de germinar um dia, ele há de brotar um dia. E que os irmãos continuem sempre firmes, sempre constantes, anunciando salvação, para que muitos outros que não estão aqui hoje possam estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e possam, essas pessoas que não estão aqui, invocar o nome do Senhor, para que elas sejam salvas no nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Os irmãos podem fechar os seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra que nos conforta, que nos confronta, que nos exorta. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, para que nós, como igreja, nós possamos sempre, cada vez mais, erguer os nossos olhos, a fim de que possamos ver, olhar os campos vastos que estão ao nosso redor. Quero agradecer por essa igreja, Deus. Quero agradecer pela luz que essa igreja já tem sido aqui nessa cidade, Deus. Porque essa igreja já tem sido um referencial é teu reino aqui nesse lugar. Peço que o Senhor continue com esses irmãos, Deus, fortalecendo a vida deles, fortalecendo a fé deles, Deus. Renove os ânimos desses irmãos e irmãs, Deus. E que eles sempre continuem firmes, sempre constantes, anunciando a tua palavra aqui nessa cidade, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos assim, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado por esse convite mais uma vez.